Bom dia. Obrigada. Hoje fechamos o capítulo 13 com o verso 35. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 35, leitura em sânscrito. Kshetra kayorevam antaram jnana shakshusha uta prakriti moksham cha yeviduyanti te param. Leitura em português. Aqueles que com os olhos do conhecimento veem a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo, e podem também compreender o processo que consiste em libertar-se do cativeiro da natureza material, alcançam a meta suprema. Mais uma vez. Aqueles que com os olhos de conhecimento veem a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo, e podem também compreender o processo que consiste em libertar-se do cativeiro da natureza material, alcançam a meta suprema. Namastê, Hare Krishna. Om Bhagavata Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas na sala, as pessoas presentes, né, para ouvir a dissertação acerca desse verso. Obrigado a Bhakti Vrindavani pela excelente condução no caminho dos mantras, Andréia, né, pela sua participação, oferecendo aí, né, o seu serviço amoroso com a leitura das escrituras sagradas. E agora vamos então para a dissertação. Tem um ditado que vai dizer o seguinte, é um provérbio, né? Na verdade, é uma orientação. Tem uma chamada, o que o pessoal chama de leis, né? Tem algumas leis que são conhecidas no público como provérbios, como Lei de Murphy. Tem uma lei aqui no Brasil chamada-se Lei de Gerson, a Lei de Gerson. E tem uma que vai dizer que aquela pessoa que consegue escrever ou que consegue descrever o seu problema já tem metade do problema resolvido. A primeira etapa é entender a situação em que a pessoa está. Para uma pessoa que está perdida, metade do problema de resolver essa situação é saber saber mais ou menos, aproximadamente, onde ela está e a adjacência, ou seja, o reconhecimento da condição dela. Então, entender o problema é metade do problema já resolvido. E também é dito que aquela pessoa que compreende ou entende o objeto que está sendo procurado, ao deparar-se com esse objeto procurado, o reconhece e a sua busca termina. Aquele que não compreende o objeto que está sendo procurado, ou o objeto da busca, ainda que se depare com o objeto buscado ou objeto procurado, pode não reconhecê-lo. E a busca se tornar redundância, ou seja, a pessoa perde tempo.
Quem já teve essas experiências, né? Você chega num lugar e fica assim, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Por que eu vim aqui? Aí ela fica tentando, quando ela lembra, eu vim aqui para isso. Aí pronto, o problema já fica resolvido. Quem já teve essa experiência? Acho que a maioria de vocês já tiveram, né? Eu tive muitas vezes essa experiência. O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? E eu tenho o hábito, para trazer a minha lembrança de volta, eu fico fazendo esse movimento. E trago a minha mente de volta a isso que eu estou fazendo aqui. Então, aqui o verso vai dizer o seguinte: aquele que com os olhos do conhecimento, né, os olhos do conhecimento, vem a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo, ou seja, aquela pessoa que, através de cultivar conhecimento perfeito, de cultivar conhecimento absoluto, ou de cultivar conhecimento de precisão, então essa pessoa, naturalmente, ela vai compreender a diferença entre ela e o corpo. Essa pessoa é uma pessoa saudável. Ela é mais ou menos boa da cabeça. Quer ver só? Parece ser uma coisa, né? Mas observe, acompanhe o raciocínio. Imagina que você é um psiquiatra, um médico, um assistente num hospício, num hospital psiquiátrico. Então chega ali uma pessoa e, né, vai dizer o seguinte, um paciente que vai dizer o seguinte: eu sou a Mulher Maravilha. O outro vai dizer: eu sou o Super-Homem. E ambos vão dizer: nós somos da Liga da Justiça e a nossa missão é proteger o mundo. E aqui agora é o nosso quartel-general. Você, como médico, terapeuta, você vai dizer: pois não, senhores, aqui é o lugar apropriado para vocês. Realmente já está tudo organizado. Aí tem o Batman também, tem o Homem-Aranha, está todo mundo aí já aguardando vocês. Ah, que bom. Nós realmente precisamos falar com eles. Então, por favor, e tal, eles vão ficar lá dentro. Sob regulação. Por que isso daí? Porque é seguro para eles. Imagina que o paciente que pensa ser o homem de aço, super-homem, que é o homem de aço, entra numa psicose de parar um trem com a mão, que o homem de aço faz isso na ficção. Mas e se ele quer fazer a mesma coisa? Ele pode se machucar, ou machucar outras pessoas. Ok? A Mulher Maravilha tem braceletes da ficção que protegem ela de balas de revólver. Imagina que ela vai ficar se metendo ali nos trabalhos da polícia para proteger os policiais ela vai poder se machucar e pode machucar alguém. Então, para que isso não aconteça, então eles são levados a um local de segurança para o benefício deles e das demais. Então, agora imagina que você, como terapeuta, como médico, ministre um tratamento em que, em algum momento, o paciente vem até você e diz: olha, realmente você, sabe, eu preciso confessar uma coisa sinceramente para você. Eu descobri que eu não sou o Super-Homem. E a menina, eu descobri que eu não sou a Mulher Maravilha. Eu sou apenas o João e eu sou apenas a Maria. E nós temos uma vida normal, é assim, e essa história de homem de aço e Mulher Maravilha foi um erro que nós cometemos. Pronto. A partir desse momento, essa pessoa já começa a demonstrar sintomas de sanidade mental. É assim ou não é? O nosso bom senso, a nossa coerência vai dizer que é assim. Tá? Então, depois eles vão passar por checagens para verificar se isso não é um truque para fugir do hospício, né? Porque também pode ser. Então, eles vão passar por triagens de verificação. Constatando o fato de que eles realmente não estão tentando tapear, mas realmente eles se curaram do problema, então eles são liberados da clínica, voltam para a família. É assim que funciona. Ele não tem função ficar ali dentro mais. Já superou a psicose. Semelhantemente, veja bem, nós acreditamos ser uma ficção de realidade. Quando nós olhamos no espelho e acreditamos ser aquilo que nós estamos vendo quando olhamos no espelho, isso é um problema técnico.
E esse problema técnico nos mantém aprisionadas no cativeiro, que é a clínica de reabilitação do ser, do eu. Enquanto nós tivermos com esse problema técnico de acreditar que nós somos uma ficção de realidade, ou seja, os personagens que nós vivemos, a consequência técnica é a permanência no cativeiro, como está sendo dito aqui no verso. É difícil de entender? É difícil de aceitar? Não é fácil. Mas não temos outro caminho para a sanidade a não ser procurar entender que nós não somos os personagens que nós estamos vivendo. Não significa que a gente precisa perder a razão de ser. Nós podemos conviver com o nosso personagem. Vocês têm um filme de um documentário que conta a história da vida de um dos maiores matemáticos, conhecido como John Nash. E ele tinha um problema psiquiátrico, que ele conversava com 3 pessoas, que era uma criança, um espião e... Não, eram 2 pessoas, uma criança e um espião. Ele conviveu com esses 2 seres fictícios a vida toda. Até que ele descobriu, finalmente, que eram ficções da própria mente e se tratou. E conviveu com o problema, mas sabia que era um problema. Então, o conhecimento, aqui como está dizendo, olha, o conhecimento vem, que aquele que tem conhecimento e vê a diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo, também requer que o ser tenha noções. Tá bem, se eu não sou o corpo, se eu não sou o personagem que eu estou vivendo, inclusive, parece que o Devananda realmente não está apenas tentando me enganar, ou aquelas escrituras não são apenas ficções. Porque eu posso observar que, na medida que o tempo vai passando, eu vou trocando de personagem. Porque eu já fui um personagem que antes era um bebê, depois eu fui uma criança, daí eu fui uma adolescente, um jovem, e agora eu tô com esse personagem, e a tendência é que eu mude de personagem em breve, porque isso já aconteceu com outros antes. Então eu posso ver que realmente parece que existe uma mudança de personagens. E esses personagens, eles ficaram, e eu permaneço, eu tenho noção de mim, mas os personagens já foram. Então é bem possível que essa história seja verdadeira. Não apenas porque eles estão falando, mas porque eu também posso observar na linha do tempo, que eu mudei de personagens. E agora eu tenho esse personagem. Mas assim como eu tinha convicção de que eu era uma criança, assim como eu já tive convicção de que eu era um jovem, agora eu tenho a convicção de que eu sou essa pessoa. Mas isso pode passar também? O pior é que pode. Parece que, historicamente, outros já passaram pela fase que eu estou, e já agora tem personagens de pessoas mais maduras, algumas já são mais velhas, e outras que, inclusive, já até deixaram o palco. Então, essa possibilidade, ela pode me alcançar? Parece que sim. E agora? O que fazer com esses dados? Com essa informação? Porque se eu não sou os personagens que eu estou vivendo na linha do tempo, então quem eu sou? Eu preciso saber. Então, agora, quando a pessoa chega nessa fase em que ela entende que tem alguma coisa acontecendo para além da percepção dela, que ela está sendo envolvida num turbilhão de movimentos e não está tendo percepção de que isso está acontecendo, mas está acontecendo e está acontecendo com ela, então ela passa a procurar saber, então tá, quem eu sou? Aí agora começa uma outra história. A primeira fase é só você entender que você não é um personagem, já começa a ficar 50% da sanidade já chegou. Então o tratamento tende a funcionar a partir daí. Até que o ser não desenvolva essa compreensão de que eu não sou o personagem que eu estou vivendo, então eu quero saber quem eu sou. Enquanto o ser não chegar nesse ponto, o tratamento é imprático, impossível, inviável. O ser só passa a ser curado na medida em que ele chega nesse ponto. Por isso é tão importante o conhecimento. É o conhecimento que nos liberta. Não foi disso? Não foi dito certa vez? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Da ignorância.
E para conhecer a verdade, requer predisposição em aprender, em ouvir, em conhecer. Finalmente, o verso vai dizer que e o conhecedor do corpo, entendendo a diferença entre os dois pontos, essas pessoas podem compreender o processo que consiste em libertar-se do cativeiro da natureza material e alcançam a meta suprema. Agora, como eu comecei essa dissertação aqui, se você conhece, se você sabe qual é a meta, se você sabe qual é o objeto que você está procurando, então a sua busca fica mais objetiva, mais produtiva, mais madura, mais profissional. Agora, se você não sabe, aí você vai ficar girando por aí. Espiritualidade, evolução, não é um devaneio, não é assim uma autolatria, uma curtição individual de que eu estou evoluindo, não é isso. Essa é uma fase amadora, infantil da evolução. É ruim, não. É muito bom, é melhor isso do que nada. Mas isso não é necessariamente evolução, não para aí. Você tem que ter a meta, você tem que saber o que significa evolução. Se acontecer de você evoluir realmente, vamos supor, o que acontece com você? Para onde você vai? Qual é o resultado disso? Você entra num curso na faculdade, você sabe. Bom, se eu fizer todos os trâmites e eu concluir o curso, o que vai acontecer comigo? Pronto, me torno advogado. Você já sabe. Então, saber o norte é fundamental para uma pessoa sóbria, uma pessoa madura, de bom senso. Como é que nós vamos evoluir sem saber qual é o resultado final disso daí? Não faz sentido. Então nós temos que ter um norte bem definido, para saber exatamente para onde nós estamos indo. Tá? Então, considerando-se essa condição, então nós assumimos também a nossa responsabilidade de orientar aqueles que têm a boa vontade de aprender conosco. Tá? Então nós assumimos a nossa responsabilidade sobre esse processo aí também. Não é que a gente vai falar isso daí para vocês e largar vocês ao Deus dará. Agora se virem. Não é assim. Nós temos um programa bem definido para que você reconheça, aprenda sobre esse norte, identifique esse norte e dê os passos para alcançar esse norte, esse objetivo final. Só que é preciso a predisposição de aprender os conhecimentos. Se você aprender os conhecimentos e depois decidir que você não quer esse norte para a sua existência, você tem total liberdade de voltar, fazer outro caminho, fazer o caminho que você desejar. Você é uma pessoa livre, sempre será. Mas se não obtiver os conhecimentos, você jamais será livre, ainda que você transite no mundo inteiro, no universo inteiro. Chama-se samsara essa transição. Você precisa dos conhecimentos que permitam com que você saia do samsara. Se você não tiver os conhecimentos que definam com consistência que você está saindo do samsara, você está apenas girando dentro do samsara, apesar de ter a sensação de estar evoluindo. É preciso um norte. E é preciso saber como alcançar esse norte. Isso é prático. Tá bem, pessoal? Então é o que nós estamos fazendo aqui, tá? É só continuar, persistir, permanecer aprendendo, se envolver. Nós temos várias instâncias de aprendizagem de conhecimentos dentro da Seva. Você verifica. Se não for isso tudo que nós estamos falando, você não vai perder nada. Você tem o mundo inteiro disponível. É só seguir outro caminho, sem problema nenhum. Porque você é livre. Dentro do samsara. Para sair, o modelo é diferente. Tá bem? Felizmente, vocês são pessoas piedosas, dispostas a aprender. Isso significa que as chances são significativamente altas. Muito bem, essa é a nossa boa fortuna. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti,
Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.